Tá bom. Então vamos fazer a nossa oração agora para começar o trabalho, não é? Vou pedir que a Darlene ore por nós, para que Deus inspire a vida da Ivonete, que vai nos dirigir a palavra nessa manhã, tá bom? Bondoso Deus, nós te agradecemos por esse dia e por este encontro que mesmo virtual nos aproxima tanto uns dos outros e de Ti. Ajuda-nos, Senhor, neste momento agora, na nossa concentração, na nossa dedicação de mente e espírito, e, sobretudo, abençoa a Ivonete que vai nos dirigir nesses estudos de hoje. Que a Tua palavra, a Tua vontade para este mundo e para as nossas vidas possam ser motivo da nossa reflexão agora. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tá bom, Ivonete, contigo a bola. Bom dia novamente para todo mundo. Tá ouvindo, né? Beleza. Tá. Bom, a nossa lição hoje é uma lição que foi preparada para o segundo semestre do ano passado. O ano passado, a Igreja Metodista teve uma campanha, o ano inteirinho, uma campanha relacionada ao meio ambiente. Né? Acho que a Darlene vai poder, inclusive, nos ajudar, talvez, um pouco mais em relação a isso, até falando um pouquinho sobre isso também. E como nós trabalhamos a revista um semestre atrasado, nós estamos com esse tema de meio ambiente que faz parte dessa campanha da Igreja Metodista do ano passado, 2019. Né? Eu vou apresentar aqui uns slides, porque senão eu vou me perder na conversa, já que esse assunto é um assunto bastante... O que eu vou tratar com vocês é um assunto que dá para a gente sair do rumo e falar sobre um monte de coisa que não especificamente que a gente quer falar. Bom, a lição da revista, o nome dela, o título dela é Criação, Cuidar é Preciso. E a base, o fundamento bíblico é em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 19, certo? Eu vou passar agora um videozinho que está no site da Igreja Metodista, inclusive na revista eles trazem essa referência do site, né, sobre educação ambiental. Lá tem vários vídeos, mas eu escolhi um que vai embasar a nossa conversa hoje, beleza? Você precisa mesmo comprar isso? Hoje a humanidade já consome pelo menos 30% a mais de recursos do que a Terra é capaz de produzir, como água, energia e alimentos. Nesse ritmo, em 50 anos precisaremos de 2 planetas Terra para suprir essas necessidades básicas. Organizações internacionais afirmam que nós somos a última geração que ainda tem a capacidade de mudar esse futuro. Mas como? Comprando apenas alimentos, brinquedos e produtos que a sua família realmente precise. Você também pode dar uma nova chance a objetos e roupas, doando e promovendo bazares de usados na sua igreja. Essas são formas simples de reduzir o impacto ambiental da sua comunidade e contribuir para uma transformação real ao longo dos próximos anos. O planeta Terra agradece. Bom, então esse videozinho está lá no site da Igreja Metodista, depois vocês podem voltar e assistir a ele, e os outros também têm. Ok? Eu não tenho condições de fazer uma análise teológica, nem uma análise sociológica, nem uma análise filosófica ou qualquer outra a respeito do tema. Assim, tudo que eu falar nessas áreas aí são coisas que é da minha cabeça mesmo. Mas eu consigo falar relacionada à economia, porque é a minha área de trabalho, eu sou professora de economia. E a minha proposta é a gente fazer uma análise do tema do ponto de vista da economia e depois a gente volta, né, depois a gente volta para falar um pouquinho do que tem na revista, ok? A proposta da revista. Na economia, o que eu quero discutir com vocês? Quero discutir a forma pela qual as sociedades são organizadas. E o problema do meio ambiente está nessa forma de organização da sociedade, né? E a organização da sociedade para suprir as suas necessidades. É isso que a gente vai discutir um pouquinho.
E depois vamos falar um pouco sobre quais são as consequências dessa organização para o meio ambiente. Aí a gente volta na revista, vamos falar um pouquinho, alguma coisa que tem na revista, e vamos terminar com um convite para esperançar, né? Se existe esperançar, não no sentido de sentarmos e ficarmos esperando que Deus faça alguma coisa, que aconteça alguma coisa, mas esperançar no sentido de que é possível alguma mudança a partir das nossas atitudes. Bom, então vamos começar falando sobre como as sociedades estão organizadas, certo? Para a gente fazer uma análise, discutirmos sobre o assunto, eu tenho alguns pressupostos, né, da economia e da minha cabeça também, né? Bom, um dos pressupostos é que em economia sempre existe os dois lados da moeda. Todas as nossas escolhas têm efeitos positivos e negativos. Tem ônus e tem bônus. Alguns são mais bônus do que ônus, né? Outros são mais ônus do que bônus. Então, toda a nossa escolha tem algum efeito positivo e efeito negativo também. O outro pressuposto que é bastante importante na nossa análise é que a lógica individual não é a lógica social. Para a lógica individual, tudo tem que ter um valor que gere lucro. E para a lógica social não necessariamente tem que gerar lucro. Bom, todos nós sabemos, vamos fazer agora começa a nossa análise econômica aqui, todos nós sabemos que nós temos necessidades, certo? E essas necessidades, primárias ou não, elas precisam ser supridas, né, com bens e serviços. Nós precisamos de coisas, né, de serviços para suprir as nossas necessidades. E no passado bastante longe, né, a nossa sociedade era organizada de forma bastante simples. Então, a gente ia na natureza e recolhia da natureza o que nós precisávamos para suprir nossas necessidades, que eram necessidades também bastante básicas, certo? Hoje, algumas sociedades ainda vivem assim. Algumas sociedades indígenas que vivem tradicionalmente, eles vivem assim, eles vão na natureza, recolhem da natureza o que eles precisam e suprem as suas necessidades. E a organização dessa produção, porque recolher, pescar, caçar é um modo de produção. E a organização dessa produção é uma organização que ninguém trabalha para ninguém. Todo mundo pode fazer parte do processo produtivo, todo mundo tem a posse dos recursos produtivos, que seria da natureza, todo mundo consegue suprir as suas necessidades, sem precisar trabalhar para alguém. Então, a gente imagina, vamos imaginar isso aí, uma sociedade indígena que vive assim, né? Uma forma bastante simples de produção e todo mundo tem as suas necessidades supridas e ninguém passa fome, etc. Bom, acontece que em algum momento do passado, as nossas sociedades o homem descobriu que ele pode privatizar os recursos produtivos, ele pode ter a posse da natureza e, portanto, quem quiser usufruir dessa natureza vai precisar prestar serviço, vai precisar pagar com serviço para poder usufruir da natureza, para poder trabalhar, retirar da natureza o seu sustento, né? Bom, isso aí foi evoluindo. O que é que nós temos hoje, né? Para suprirmos as nossas necessidades, nós precisamos de renda, né? Com a renda, nós compramos o produto, aquilo que a gente precisa para suprir as nossas necessidades. Acontece que essa renda, ela é gerada num processo produtivo. Renda nada mais é que produto. Renda é a parcela que cada um de nós temos do resultado desse processo produtivo. Vamos imaginar a produção de óculos, por exemplo, né? Nós temos um processo produtivo de óculos e nesse processo produtivo trabalha o empregado, o empresário e entra quem tem capital para poder financiar essa produção.
No final de um ciclo, que poderia ser um mês, né, termina-se esse ciclo, termina a produção, o que vai acontecer? Cada um que fez parte desse processo produtivo vai receber uma parcela do resultado, né, a renda do resultado. Se não tivesse a moeda, nós receberíamos produtos. Então, na produção desse óculos, digamos que a produção foi de 100 unidades, 10 empregados recebem 2 óculos cada um, então 20 fica para salário. O capitalista, quem emprestou o dinheiro para a produção, recebe 30 unidades e 50 unidades o empresário. Pronto. O produto foi distribuído entre os participantes desse processo produtivo. Só que a economia ela é monetarizada, então nós não recebemos o produto, nós recebemos renda, a renda em forma de dinheiro. Para quê? Para a gente transformar esse dinheiro em produto. Então é assim que funciona. Então nós temos os participantes, os empregados que recebem salário, os empresários que recebem lucro e os capitalistas que recebem os juros. Então esses são os principais. Bom, acontece que, para que isso aconteça, para que esse processo produtivo exista, nós vamos precisar utilizar os recursos naturais, porque tudo que a gente tem que é material todo produto, todo bem precisa de alguma coisa da natureza. Né? O óculos precisa do plástico, o vidro, o celular precisa de metais, a comida que a gente come precisa da natureza para produzir e assim por diante. Então, nós dependemos completamente da natureza. Se algum dia a gente não vai depender da natureza, eu não sei, mas no momento, até onde nós conseguimos enxergar o horizonte à frente, nós precisamos da natureza para isso. Até mesmo os serviços que são prestados, que não são tangíveis, precisa também da natureza. Um cabeleireiro precisa de uma tesoura, que é feita de metal, precisa do espelho, precisa da cadeira e assim por diante. Então, nós somos completamente dependentes dessa natureza. Bom, acontece que quanto mais a gente produz, mais nós vamos explorar os recursos naturais, né? E esse é um modelinho, é um modelo que existe. Agora, qual que é o problema? Onde é que está o problema? Né? O problema desse modelo que vai impactar o meio ambiente, ele está nas necessidades, ele está no modo de produção e distribuição desse produto final, e ele está na exploração dos recursos naturais. Bom, o que as necessidades têm a ver com isso? Primeiro que as necessidades elas são crescentes, né? As necessidades elas crescem por 2 motivos. 2 fatores fazem com que essas necessidades sejam crescentes. Primeiro é que a população cresce, né? Nós começamos essa aula, a população mundial era nós vamos terminar essa aula, a população mundial vai ser maior. Talvez num fluxo tão curto assim, nós não consigamos perceber isso aí, mas num fluxo maior, um fluxo mensal, anual, a população ela é crescente, né? Estima-se que em 2050 nós seremos 9 bilhões de pessoas na Terra. Hoje nós somos um pouco mais de 7 bilhões, né? Então vão ser mais pessoas que vão precisar de mais bens e serviços, que vão precisar de mais renda, que vão precisar desse processo produtivo para gerar essa renda, para poder ter os produtos necessários para suprir a necessidade dessa população incremental aqui. Acontece que na distribuição do resultado da produção, nós sabemos que algumas pessoas recebem o produto suficiente para suprir as suas necessidades naquele fluxo. Por exemplo, no mês. Então, o trabalhador recebe o salário suficiente para suprir as suas necessidades durante aquele mês. Ele não consegue poupar, não consegue guardar, né? Outras pessoas conseguem, né, tanto trabalhadores, quanto empresários, quanto quem recebe juros, conseguem receber uma parcela desse produto que seja suficiente para suprir as suas necessidades e que sobrem ainda para guardar.
Poupar significa você deixar de consumir hoje para consumir no futuro. Consumir o quê? Consumir aquela parcela do produto que foi gerada naquele fluxo, né? Durante um mês, nós produzimos X quantidades. Dessas X quantidades, eu consigo consumir... Adriana ia assistir esse negócio também. Não sei se ele está assistindo. Por favor, fechem seus microfones. Quem está com o microfone aberto, eu não quero sair daqui para fechar, porque se eu sair, depois para eu voltar, vai ser mais um tempão. Deixa eu ver, onde é que eu fecho aqui, por aqui? Participantes. Você pode ir em participantes e clicar em cima do microfone dos que estão abertos. Isso. Acho que fechei todos, né? Beleza. Então tá. Onde eu estava mesmo? Tá, nessa distribuição. Então, uma parcela da população consegue poupar, outra parcela não consegue poupar. Poupar significa você deixar uma parcela do produto que você tem direito para consumir no futuro. Ou você consumir, ou você dá para quem você quiser consumir. Esse produto que está poupado, ele está expresso em moeda, certo? Você pode pegar essa poupança, colocar embaixo do colchão ou colocar no mercado financeiro, na caderneta de poupança ou qualquer um outro. Bom, esse incremento da população, esse aumento da população, que depende dessa renda que é gerada no processo produtivo, parte dessa população não precisa aumentar a produção, não precisa que gere-se mais produtos para que essas necessidades sejam supridas. Por quê? Porque a sua família tem a poupança. Ou seja, essa poupança significa que essa família tem mais produtos que foi gerado no processo produtivo anterior. Ok? Mas uma parcela muito grande dessa população, desse incremento populacional, não tem essa poupança. Portanto, para que as suas necessidades sejam supridas, elas precisam que o processo produtivo no processo produtivo, o produto seja maior, tem que crescer, tem que ser maior. Porque com esse produto maior, vai ter mais produtos para suprir essas necessidades maiores, ok? Acontece que essas pessoas precisam desse aumento de produção, não só para que tenha mais produtos para suprir essas necessidades, mas que tenha mais emprego, mais demanda de trabalhadores para que elas trabalhem, adquirem a renda e comprem produtos para suprir essas necessidades. Só que, quanto mais evoluída é essa economia, mais desenvolvida é essa economia, maior é a possibilidade de aumentar a produção com um menor trabalho. Ou seja, nós conseguimos, com tecnologia, aumentarmos a produtividade da mão de obra. Portanto, a gente precisa de menos mão de obra para produzir mais. Ou seja, o crescimento do produto pode ser numa proporção maior do que o crescimento da necessidade de mão de obra. E isso é um grande problema. Por quê? Porque para absorver essa mão de obra, né, que está entrando e que precisa trabalhar, nós precisamos crescer mais ainda. Então, existe uma pressão muito grande para crescimento econômico. A taxa de crescimento do PIB vai ser negativa esse ano. O que significa? Significa que a gente vai produzir menos, né, do que produzimos no ano passado, né? Se o crescimento do PIB vai ser de 5%, significa que nós vamos produzir mais 5% que nós produzimos no ano passado. E o que se espera é que esse crescimento seja pelo menos o crescimento da população, a taxa de crescimento da população, né? Se a população cresce a 1%, o PIB tem que pelo menos crescer esse 1% para poder suprir essa necessidade, né? Bom, acontece que esse aumento de produção, ou seja, o crescimento econômico leva a um crescimento a uma necessidade maior de recursos naturais. E, portanto, uma exploração maior dos recursos naturais. Bom, esse é um problema, o crescimento da população, certo? O outro problema, que para mim é um problema até maior,
é que nós precisamos... Opa, cadê? O que eu faço? Travou? Aqui. Nós estamos aumentando o nosso consumo, buscando melhorar o nosso padrão de vida. E isso se reflete em consumismo, isso significa consumismo. Esse modelo aqui, ele depende do consumismo. Nós precisamos consumir para quê? Para que se produza e se tenha mais salários, mais lucros e mais juros. Então, esse modelo aqui, para gerar mais lucro, mais salários, mais juros, depende desse consumismo. Então, nós recebemos informações a todo momento que a gente precisa trocar de celular, você precisa comprar, você precisa comer, você precisa fazer isso, você precisa viajar, precisa significa consumir mais. Precisamos de mais bens e mais serviços que vão ter que ser produzidos nesse processo produtivo, cuja renda será distribuída dessa forma, conforme nós já discutimos, e que vai precisar de mais recursos naturais e que vai precisar de mais exploração de recursos naturais. Então, esse consumismo, né, leva esse consumismo é que sustenta esse modelo. Então, sem ele, nós não temos esse modelo, não funciona, né? Por isso que, para que esse modelo funcione, algumas empresas, inclusive, pressionam, né, o governo para tomar alguma atitude para satisfazer as necessidades do consumidor, porque alguns consumidores hoje estão percebendo que eles precisam ter atitudes para preservar o meio ambiente. E esses consumidores pressionam as empresas pressionam os governos, né, para isso. Bom, esse é o modelinho que eu queria apresentar para vocês. E, né, agora a gente entra um pouquinho no que a revista traz, na discussão que a revista traz, né. Aqui eu vou precisar bastante da ajuda do pessoal da área da teologia e até a Darlene, que conhece bem o projeto da igreja, né? Então, a justificativa bíblica para a discussão da revista é Deuteronômio 20:19. Eu acrescentei parte do versículo 20 porque eu achei ele também importante, né? Bom, alguém pode ler para mim, para vocês descansarem da minha voz? Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, colocando nele o machado, porque dele comerás, pois que não o cortarás, pois o arvoredo do campo é mantimento para o homem, para empregar no cerco. Pois a revista traz esse versículo justificando que a Bíblia, nós podemos encontrar na Bíblia indicativo de que havia uma preocupação com o meio ambiente também. Já naqueles tempos, né, Deus já com certeza conhecendo o homem destruidor que já tinha algumas leis, né? A sociedade lá tinha algumas leis para preservar esse meio ambiente. Eu, na verdade, não concordo muito que esse versículo é um versículo que leva a gente a entender exatamente essa preocupação de preservação do meio ambiente. Para mim, aqui, a preocupação era exatamente não cortar as árvores que iriam servir como alimentos, né? A preocupação era o alimento para a população e não preocupação em não cortar a árvore, porque no versículo seguinte, eles falam que mais as árvores que souberes que não são árvores de alimento, destruí-las-á e cortá-las-á. Né? Então, se não são de alimentos, poderiam ser cortadas. Mas, eu, para falar a verdade, agora o que eu vou falar é o que eu entendo, então não é nada de conhecimento científico a respeito, o pessoal da área de teologia talvez consiga contribuir mais, mas eu acho que na Bíblia a gente não acha, a Bíblia não é muito clara em relação a isso.
mesmo porque naquela época, na época que foi escrito, não havia essa preocupação mesmo. A preocupação com o meio ambiente é coisa muito nova, né? Em se pensando na existência do homem hoje, pensar que talvez estejamos nos preocupando com o meio ambiente em 50 anos, há 50 anos, 100 talvez, é uma coisa muito nova, né? Mas a revista traz esse versículo, depois eu vou pedir a contribuição mesmo do pessoal para ajudar nessa interpretação, né? E na revista também, eles trazem a interpretação errada da Bíblia e qual o impacto disso com o meio ambiente, né? Alguém pode ler isso aqui também? Quer que eu leia? Pode ser. Uhum. Para os cristãos e cristãs em particular, ao menos um problema de ordem teológica acabou afetando negativamente nossa percepção da natureza e do mundo. A pregação escatológica da vinda de Cristo e do novo céu e da nova terra roubou-nos, de algum modo, a percepção de uma necessidade de cuidar e preservar deste mundo agora. Erroneamente o tomamos por provisório e, por isso, dispensável. Resgatar o valor da mordomia cristã no sentido do cuidado da natureza tornou-se essencial para a sobrevivência desta e das próximas gerações. Esse é um texto tirado desse documento, Discípulos e Discípulas no Caminho da Missão, Cuida do Meio Ambiente. Obrigada, Rosa. Bom, essa interpretação errada, né, da Bíblia, a gente faz tantas interpretações erradas da Bíblia, essa é uma das interpretações erradas, nos leva a não ter essa preocupação com a natureza, porque já que nós estamos esperando um novo céu, uma nova terra, e essa terra aqui está condenada, é como se a gente não tivesse o que fazer. Né? E outra coisa, eu acho que a gente interpreta errado também, quando Jesus fala que nos fins dos tempos vão ter terremotos, vão ter pragas, né? E essas coisas que ele comenta, a ideia que as pessoas têm é que Jesus está desejando isso, é um desejo de Deus que isso vai acontecer nos fins dos tempos. Eu acho, a minha interpretação é que Deus conhece o homem, Deus conhece o passado, o futuro e tudo, Deus conhece o quanto o homem é destrutivo e Deus sabe o que vai acontecer. Então, ele falar que vai acontecer não é uma vontade dele. Ele falar que vai acontecer é porque ele conhece tudo. Né? Inclusive, eu vi e ouvi crentes se achando maravilhoso os gafanhotos que estavam vindo em direção ao Brasil, como se isso fosse a vontade de Deus para castigar o homem. As pestes que Jesus falou lá são pestes que vão acontecer sim, porque ele conhece tudo, conhece o homem, conhece como que vai ser o curso da natureza até os fins do tempo mesmo, né? Então, essa ideia de que essa destruição ela é inevitável porque é vontade de Deus, isso aí faz com que a gente também tenha atitudes de indiferença ou de destruição mesmo da natureza. Bom, e o metodismo, né? O que o metodismo tem a ver com o meio ambiente, né? Bom, alguém quer ler? Pode ler, e aí vocês descansam da minha voz. Acho que agora outra pessoa pode ler, gente. Vamos lá, me ajuda, por favor. A Igreja Metodista tem em suas raízes históricas essa preocupação com a natureza, tendo como referência a mordomia cristã, que reconhece que a natureza revela as grandezas do Deus Criador, bem como conduz homens e mulheres no caminho da reconstrução da imagem divina presente em cada criatura, por meio da ação redentora de Jesus Cristo. O credo social da nossa igreja estabelece: o ser humano tem o dever de administrar a terra e seus recursos que Deus lhe confiou, segundo os critérios do Senhor.
Um dos caminhos para a efetiva atuação na transformação da sociedade é a participação na elaboração de políticas públicas justas. Uhum. Bom, então, desde Wesley, né? O Wesley já manifestou alguma preocupação. É lógico que não é a preocupação que nós temos hoje, porque naquela época também não se falava muito disso, não se pensava muito nas questões do meio ambiente, mas ele, à frente do seu tempo, ele já manifestava alguma preocupação, né? E essa preocupação de Wesley acabou chegando até nós, né? O metodismo hoje, os metodistas hoje tem essa preocupação. Inclusive, conforme nós lemos aqui, no próprio credo social da igreja, nós já manifestamos a preocupação com o meio ambiente e a necessidade de nós metodistas, nós seres humanos, nós cristãos, né, católicos e qualquer outra religião, nós precisamos nos preocupar, sim, com o meio ambiente e fazer o que nós precisamos fazer para poder minimizar esses efeitos, né, de destruição do meio ambiente. Bom, então agora é um momento de convite para a gente esperançar. Esperançar é o quê? Como que nós podemos agir, o que nós podemos fazer para minimizar esses efeitos, né? Será que a gente pode fazer alguma coisa para mudar aquele modelinho econômico que eu apresentei? Quais são as ações que a gente poderia? Então, eu levantei algumas coisas aqui, depois eu quero que vocês contribuam também, né? Então, vamos esperançar, no sentido que eu já falei para vocês, não de a gente sentar e esperar que Deus faça por nós, porque, na verdade, a ação de Deus nesse mundo tanto pode ser sem a ajuda do homem, de uma forma milagrosa, mas também com a ação de Deus através de nós seres humanos. Se nós falamos que somos cristãos, que queremos ser como Cristo, nós amamos uns aos outros, né? E nós amamos o nosso próximo, que inclusive não está próximo de nós. É o próximo da próxima geração. Então, geração que vem, gerações que virão, que nós nem estaremos mais aqui, que nós também precisamos amá-los. E amá-los significa que nós vamos fazer alguma coisa para que quando eles chegarem nesse mundo aqui, eles tenham água, eles tenham comida, eles tenham abrigo, eles tenham o que eles precisam também para sobreviver, né? Bom, então a mudança é possível e depende principalmente, né, de mudança no comportamento do último agente das cadeias produtivas. Então, as cadeias produtivas são formadas, né, dos agentes das empresas, né, chega até o último agente, que é o consumidor, né? Então, o comportamento do consumidor, a gente tem visto que é um comportamento que pode direcionar o comportamento das empresas, né? Com certeza, muitas empresas não estão preocupadas com o meio ambiente, mas estão preocupadas em vender, né? E vender para um consumidor mais exigente, né? Um consumidor que queira um produto que seja produzido de uma forma mais sustentável, né? Tanto do ponto de vista no modo de produção, como do ponto de vista do produto final, né? Nós estamos querendo produtos que sejam bons para a nossa saúde, né? Para o nosso consumo, né? Aliás, essa mudança, né, do comportamento do consumidor pode significar um consumo responsável, né? Escolhermos, então, produtos que sejam produzidos de forma sustentável, produtos que façam bem à nossa saúde, né? Produtos que sejam produzidos de forma socialmente justa, né? Que não tenham trabalho escravo, que tenham uma melhor distribuição do produto final e assim por diante, né? Até o descarte de lixos. Então, nosso consumo tem que ser responsável desde a escolha do produto até na hora de descartar o lixo provocado por esse consumo, né? Outra forma, né, outra mudança do consumidor, né, que pode impactar positivamente nessa questão são exigências de mudança no processo produtivo das empresas. Como é que a gente pode fazer isso, né? Nós podemos, por exemplo, investir no mercado financeiro em empresas que tenham selo de sustentabilidade ambiental e social. Então, se eu quero investir em ações, eu posso entrar na Bolsa de Valores lá e vou escolher uma empresa que está cotada nesse grupo de empresas que tem sustentabilidade, que produz de uma forma sustentável, né? Eu posso também manifestar no site das empresas.
As empresas, a maioria, grandes empresas principalmente, né, elas têm um canal de comunicação com os consumidores, e esses consumidores podem manifestar, né, a sua preocupação através de sites, né? Podemos comprar produtos de empresas responsáveis, né? Nós podemos também, outra forma de mudança, nós também estimularmos a consumirmos, né, estimularmos a produção de produtos artesanais, porque quando a gente compra um produto artesanal, nós estamos promovendo a renda, né, desse artesão, né, que não consegue, muitos deles são artesãos porque não conseguem entrar no mercado formal de trabalho, né. Podemos também exigir políticas governamentais de proteção do meio ambiente. Essa exigência tanto pode ser votando em candidatos que têm essa mesma preocupação, quanto exigindo deles, mandando mensagem para nossos candidatos, exigindo que eles também se preocupem, que eles votem, né, leis que protejam o meio ambiente, né? E também nós podemos tentar ajudar nessa mudança do modelo de distribuição de renda. Porque do jeito que está, esse modelo, né, esse modelo vai levar assim, exatamente a exaustão dos recursos produtivos, porque a dependência de produzir, aumentar a produção, aumentar a produção, aumentar a produção. Crescimento econômico significa o uso de recursos produtivos. E quanto mais a gente usa, menos nós vamos ter, né? E é lógico que a tecnologia contribui bastante nisso, porque quando a gente aumenta a produtividade da terra, por exemplo, nós precisamos de menos terra para produzir, mas parece que isso não tem impactado muito, porque as pessoas querem desmatar, né? Essa mudança no modelo da distribuição de renda é bastante importante, pensando em termos mundiais também, porque nós temos muita comida, mas essa comida é distribuída de uma forma tão desigual que, em meio a tanta abundância, nós temos pessoas morrendo de fome. Essa má distribuição também ficou bastante clara, esse impacto, né, no consumo ficou bastante claro nessa pandemia, pessoas que dependem do trabalho de hoje para comer amanhã. Então, perder o trabalho, não tem mais como se alimentar. E eu encerro por aqui. Opa, acho que tem mais alguma coisinha ali. Ah, tá. Atribuir a lógica social à lógica individual, né? Isso significa que quando eu pensar individualmente, no meu interesse individual, eu tentar conseguir incluir nessa lógica individual a lógica social, o que vai ser bom para a sociedade, né? E a exposição para por aqui e nós podemos então abrir para conversarmos. Contribuição, quero contribuição. Você pode me devolver o post sim. aí, por favor? Espera aí. Como é que eu faço isso mesmo? Está em cima do meu nome. More Make Host. Ah, beleza. Obrigadão. Ok. Então, eu vou abrir os microfones aqui de todos. Rosa. Tudo bem, Luiz, então? Rosa, sim. Tá certo. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer, assim, primeiro de tudo, saudar as pessoas que entraram nesse nosso período, ok? Stephanie, a Sheila,
Desculpem! A gente está aprendendo, né, Ivonete? É isso mesmo. Então tá. Primeiro eu queria, antes de qualquer reação à fala da Ivonete, que eu quero fazer também, eu queria saudar as pessoas que foram entrando nesse período que a gente estava na conversa, né? Então a gente tem aqui o rostinho da Ana Cristina, a gente já está conhecendo agora, olá. A gente tem a Stephanie, que já tem estado conosco, a gente tem a Sheilinha que chegou, e nós temos aqui, não sei, iPhone de Mari, eu não sei quem que é Mari, tem um outro iPhone aqui, enfim, sintam-se todos abraçados e saudados na manhã desse domingo que nós nos encontramos. De novo, eu falo para aqueles que chegaram depois, o quanto a gente tem ficado feliz pela movimentação e pela reação das pessoas de quem está com a gente, trocando figurinha, ouvindo, dizendo, falando, né? Tem sido sempre uma experiência muito rica para nós. Acho que nós vamos ser diferentes como classe alternativa da escola dominical da igreja depois da pandemia, né? Porque tem muita coisa diferente, muitas pessoas novas. Eu queria dizer para a Ivonete assim, Ivonete, acho que o tema é um horror. É um tema muito difícil. Eu hoje da lição pensando, Deus ajude a Ivonete, porque não é um tema simples, né? É um tema muito, muito difícil e é um tema que lida assim com a questão da ética, né? Na perspectiva da ecologia, eu acho isso muito sério, muito grave. A mim me parece, Ivonete, que toda essa discussão é atravessada por uma questão que tu não dissesse exatamente, mas desse a entender, que é a escolha de um modelo de sociedade, né? Quer dizer, que modelo de sociedade a gente quer? Um modelo destruidor, consumista e individualista e favorecedor daqueles que têm mais, sempre, ou é um modelo de divisão do trabalho e de divisão do recurso do trabalho, né? No resultado desse trabalho da produção, e que, portanto, implica nessa questão do respeito à própria natureza. Eu acho que a Bíblia, os textos da Bíblia poderiam ser, talvez, ter sido outros, e a gente tem muitos. Entre os Salmos, a gente tem belos textos, né? Enfim, mas depende de quem escreveu a lição, então isso cabe a nós mesmos contribuirmos aqui. Agora, tem uma coisa nessa lição que a gente não podia perder, e aí o Luiz, a Dalene e outros podem me ajudar, que é a contribuição de Wesley no século XVIII. Né? Wesley é um sujeito que ele saca, antes de qualquer grande preocupação ecológica, que vem aparecer muito mais recentemente, ele já percebe a importância, e a própria lição menciona algumas coisas. Então, nós temos digamos assim, uma figura que determina no metodismo, que é uma figura que é proeminente e que é uma figura que tem uma visão muito ampla sobre a questão ecológica, né? E isso aparece nos textos. O professor José Carlos de Souza é o estudioso, talvez, mais interessante da questão da criação, né, em Wesley, e ele faz um trabalho muito lindo, há uma literatura muito boa sobre isso e tal. Queria só dizer isso para dizer assim, ó, a gente estava contigo, não é fácil, o tema não foi fácil, não é fácil o tema da ecologia mesmo nunca, e eu acho que quando tu faz aquela primeira explicação da economia, aquilo ajudou muito, muitos de nós, quem sabe, né? De perceber aquilo que a gente sente todos os dias, mas e tu fosse dando nomes, né? Fosse trabalhando conceitualmente, e isso ajuda muito a gente a entender em que mundo, em que universo econômico a gente está enfiado, né? A gente nem se dá conta, às vezes, que a gente faz a massa de manobra na produção da riqueza, enfim. Tá? Mas eu só queria dizer isso e abrir a palavra para quem quiser falar. Vamos lá, então. Quem quer contribuir? Sim, vai. Eu acho que sobre o Wesley aqui nós temos o José Carlos Barbosa, que sim, também é um estudioso do... Sim. Eu acho que ele deve ter alguma contribuição aí nessa questão. O homem está junto com a gente. Eu queria mencionar que eu gostei muito da abordagem, né? Que parte do econômico, de fato, é um caminho muito bom para entender e para tentar compreender o grande desafio que nós temos na questão ecológica. Alguns dias atrás eu assisti um videozinho desses que circulam pelo YouTube. Era um especialista ambiental internacional, não me lembro o nome dele,
ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. A preocupação fundamental, evidentemente, para nós que estamos vivendo hoje é que o meio ambiente está se deteriorando e o planeta pode vir a sofrer uma hecatombe ecológica, né, ambiental. Mas ele mencionou o seguinte: o planeta já sofreu várias vezes esse tipo de situação. A mais conhecida é aquela da extinção dos dinossauros, né? Então, ora foi por problemas de meteoros grandes que colidiram com a Terra e que formaram o chamado inverno solar e esfriou a Terra, etc. E a Terra voltou a se recompor. A Terra volta a se recompor, é um organismo vivo. O problema é que, neste momento, o que está acontecendo é que, pela primeira vez na história desse planeta, é uma dos animais que habitam o planeta é que está causando a destruição. A destruição é induzida, ela não é natural. Uhum. Já houve muitas destruições naturais, e na própria Bíblia nós temos a história do dilúvio, né, que é uma destruição natural, digamos. Né? Mas agora não. Agora a destruição que está acontecendo ela é induzida pelo ser humano. Então o ser humano é uma espécie de um vírus que está acometendo o planeta de uma doença grave que pode matar outra vez o planeta. O planeta vai se recompor. Vai se recompor. Provavelmente não com seres humanos. Isso aí é uma questão científica, né? Não é uma questão de fé, é uma questão científica. Agora, a questão que esse cientista levantou foi a seguinte, do ponto de vista dele, é claro, mas eu achei muito instigante isso para a gente pensar. Segundo ele, não há mais tempo para educar o ser humano. O ser humano não é mais educável para modificar os seus costumes, segundo ele diz. Então, o que ele diz que é a questão primordial nesse momento? É criar em todos os países, em todo o mundo, políticas públicas que obriguem as sociedades, que obriguem as pessoas, os seres humanos, a mudar sua conduta pela força. Agora, eu fiquei pensando nisso, mas e quando nós temos um país com um governo como o que nós temos aqui, e não é exclusividade nossa, outros países ao redor do mundo é a mesma coisa, Estados Unidos mesmo, que não quer nem assinar os tratados internacionais, ou se assina, diz que vai sair. Bom, como fazer isto? Eu prefiro voltar sempre à questão da consciência individual de cada um de nós. É um microcosmos, podemos dizer assim, é um microcosmos, é uma microcontribuição, mas é uma microcontribuição. A praia é feita de grãos de areia, milhões, bilhões de grãos de areia, e cada grão de areia tem a sua importância em compor a praia. Então, se cada um de nós, como um microcosmos, como um microambiente, contribuir de alguma forma, quando você vai no supermercado, te enchem de sacolinha. Por que não levar a sua sacola? Ou pelo menos, por que não colocar mais coisa dentro de uma sacolinha? Você diminui o número de sacolinhas. O que fazer? Produção de lixo em casa, consumo de energia. Cada vez que nós trocamos o nosso celular, nós estamos estimulando a destruição do planeta. Eu não sei se você sabe disso. Eu estava aqui lutando com o meu celular, que já está meio velhinho, está muito devagar e tal. Vamos trocar o celular. Não, cada componente que tem aqui é parte da exploração de minerais no planeta. E não só isso, de trabalho escravo, inclusive, na África. Tá? Então, essas coisas são pequenas coisas que cada um de nós pode fazer para evitar. Isso foi o movimento que a igreja teve o ano passado, de tentar estimular isso nos seus membros. Eu não sei se conseguiu ou não conseguiu. E essa lição, como disse a Ivonete lá, era parte do contexto do ano passado, mas ela
não foi só o ano passado, o ano do meio ambiente para a Igreja Metodista. Tem que ser cada dia, para cada um de nós. O dia do meio ambiente, amanhã, depois da manhã, enfim. E se cada um de nós não fizer a nossa parte, claro, temos que lutar por políticas públicas e tudo mais, mas eu ainda prefiro acreditar que o ser humano é educável. Ô, Luiz, deixa eu só complementar um pouquinho o que você falou. Essa consciência de que quanto mais a gente consome, né, mais a gente explora o meio ambiente, existe um problema, porque esse modelo que nós temos de sociedade, esse modelo de suprir as nossas necessidades, é um modelo que depende desse consumismo. Né? Não, eu adoro comprar roupa em bazar. Quem me conhece sabe que eu sou expert nisso, de achar joias em bazares. Adoro comprar roupa em bazar. Mas eu sei que quando eu compro uma roupa num bazar, numa roupa usada, eu estou deixando de remunerar uma cadeia produtiva que produz roupa. Deixar de remunerar essa cadeia produtiva significa deixar de empregar. Hoje mesmo saiu uma matéria no jornal falando dos bolivianos e os paraguaios, se não me engano, que trabalham nas confecções em São Paulo. Eles recebem 5 centavos para produzir uma máscara. Trabalho escravo, mas é aquilo que eles se submetem a ter para poder comer, porque esse modelo que a gente tem não permite que eles vivam de outra forma, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que reduzir, sim, o consumo, mas a gente precisa entender que essa redução desse consumo, essa substituição aí, vá contra esse modelo que está aí, que está lutando para manter o modelo, entendeu? Tá tudo na raiz dessa organização, de como a sociedade está organizada, sabe? Falou economista, né? Porque esse é o problema dos economistas. Agora, é o seguinte, tem que mudar o sistema, por exemplo. A gente tem que se acostumar a comprar mais diretamente do produtor. Sim. Por exemplo, né? Por que eu tenho que comprar hortaliças no supermercado se eu posso ir ali 2 quadras para baixo da minha casa que tem uma horta? Vai comprar na horta, ué. Então você estimula aquela pessoa na sua subsistência e você compra coisas mais saudáveis, talvez, enfim. Você mencionou uma coisa de quem, por exemplo, aplica dinheiro na bolsa, em ações e tal, que tem que se dar conta disso. Só que no Brasil, por exemplo, não é obrigatório as empresas mencionar o IGS, né? O índice de socioambiental, ambiental, social e governança. Não tem o IGS algumas raras empresas colocam por liberalidade. Nos Estados Unidos é obrigatório. As empresas têm que colocar esses índices, o IGS, né? Environmental, social e governança. Então isso é política pública. Bom, estamos aprendendo todos, né? É uma discussão pesadona e a gente precisa ouvir mais pessoas. Como a gente sempre diz aqui, no geral, nossos estudos não são conclusivos no sentido de definitivos, eles são conclusivos no sentido de reflexivos, né? Quem mais tem alguma contribuição a nos dar e a falar sobre isso, gente? Rosa, Leila. Eu gostaria de falar, como educadora, né, no gancho aí que o Luiz deu, né, eu acredito muito na educação, sim, né, tanto na educação formal, escolas, como na educação praticada na igreja, né, e da qual o nosso exemplo é fundamental, né, na qual o nosso exemplo é fundamental. Mas eu queria pensar assim, ó, a gente passou de uma época em que o ser humano se via como natureza, isso eu acho que é muito importante, para, na modernidade, né, a partir do século XVIII e XIX, aquela concepção de que nós somos donos da natureza e superiores à natureza, né? Então, o ser humano meio que para de se sentir natureza, né? E aquele sentimento de dominação da natureza, ele vai trazer consequências
seríssimas para a questão do ambiente, né? É muito complexo, sim, que a gente tem também a questão de como a sociedade se constituiu. A sociedade capitalista, ela vive da exploração, lucro sobre lucro, né? Então, é importante a gente pensar isso. Não existiria isso se não fosse o consumismo. As sociedades capitalistas se sustentam no consumismo e no individualismo, né? São duas coisas dificílimas. Eu tenho tido muitos conflitos porque algumas pessoas acreditam em capitalismo bonzinho. Eu não acredito. Eu acredito que nós temos que recriar a vida. E recriar a vida é ter capacidade, inclusive, de ir contra a corrente. Que a corrente não está nessa direção. A corrente está na direção de consumir cada vez mais. Eu estou na escola, eu tenho alunos que se envolvem com droga para ter um celular da hora, para ter um relógio melhor, né? Aquela coisa de que o ter é importante. Eu assisti duas reportagens, um filme que eu achei muito interessante e me fez pensar muito. Um é um curta-metragem chamado A Ilha das Flores, né? Que ele vai mostrando como que o ser humano fica abaixo dos porcos na Ilha das Flores. É assim, uma coisa muito chocante quando a gente assiste, porque a gente vê que a lógica capitalista ela vai nessa direção. Então, a gente vive em função de comprar, isso não se esgota, né? E a gente vai deixando, o valor humano vai ficando para trás, né? É o valor da coisa em si. O ser humano também vai se coisificando. Mas outra coisa que me assustou muito foi um vídeo que eu vi, Criança, Alma do Negócio. É um documentário que mostra como a propaganda ela vai na direção da criança, para a criança querer determinados objetos, né? E aí a gente vê que o Brasil, por exemplo, eu fiquei horrorizada, quem faz a lei da propaganda são as próprias empresas de propaganda, digamos assim, são os próprios donos das empresas. Quer dizer, como é que eles vão fazer propagandas que vão contra o que eles precisam, né? Então, a lei, né, que regula essa questão no Brasil, ela não tem esse caráter de participação de todo mundo, né? Então, esse documentário mostra claramente, cruelmente, como as crianças são levadas a querer consumir. É triste, né? Então, eu só queria reiterar isso, que creio muito na educação, creio muito nessa questão de cada um, né, Luiz? Mas, assim, o cada um dando as mãos, né? Não é cada um no seu cantinho, e eu sei que não é isso que você quis dizer, mas é cada um formando uma corrente, né? Aí, quando a gente fala o reino de Deus, é ter essa capacidade de ir contra tudo isso, tá? Então, a questão do celular que você falou foi muito importante. A gente tem a obsolescência, que é uma característica hoje dos produtos, né, tecnológicos, para que a gente queira, porque a ideia de evolução, que o que vem é melhor do que o que foi, né? Isso se mantém nessa questão dos objetos tecnológicos. A gente fala assim, eu vou comprar um celular hoje, mas eu sei que daqui a um ano ele está muito ultrapassado, porque já tem outros. E as mudanças são pequenas. É uma melhoria na foto. A foto fica um pouquinho melhor, ele é mais resistente à queda, mas, na verdade, não muda a essência. Mas a gente é levado a acreditar que muda. Então, assim, muita coragem para remar na contramão da corrente, né? Capacidade de ser esse exemplo e de dar as mãos e de denunciar essas coisas e de tentar viver de uma forma mais... eu acho que hoje eu tenho pensado na minha família, a gente viver melhor com menos coisas, menos dinheiro, né? Até menos, porque isso é possível, a gente tem que crer que isso é possível, tá bom? Legal. Só para complementar, né, Sheila? Para isso, a gente só precisa se libertar de uma coisa, que é o fetiche do mercado, né? O fetiche do mercado acaba conosco. Ele cria em nós essa necessidade, claro. Vamos lá. O Luiz mencionou o Barbosinha aqui, que é expert em OES, e acho que nós ouvi um pouquinho Barbosinha e algumas outras pessoas que ainda queiram falar. Vamos lá? Ô, Rosa, eu vou colocar lá no nosso grupo do WhatsApp o link do filme esse que a Sheila mencionou, Ilha das Flores. Tá. E é uma ótima... São 13, 14 minutos, é muito fácil de assistir. E o outro também, Luiz, o outro é muito interessante. O outro não encontrei, se a Sheila puder colocar. É o Criança, o link lá.
Tá. É esse? Criança, alma do negócio? Que você mencionou. É. Eu tenho, eu te mando. Coloca o link. Não, coloca no nosso grupo lá o link. Tá bom. Deve estar no YouTube, né? É um documentário. Tá, vamos lá, gente. Quem mais? Só temos gente nova aqui hoje, tem um Barbosinha para falar. Vamos lá. Vamos aproveitar o nosso tempo. Quem quer falar? Duas coisas. É trazer um pouquinho a luz da Bíblia para a discussão, que é o seguinte. Eu acho que Deuteronômio, aquele versículo, ele ensina, é um ensinamento, né? Ele ensina a usar o recurso da natureza com sabedoria. É isso que eu creio que ele fala. Então, seja inteligente. Se você vai usar aquela árvore depois para comer, não arranca ela. Eu acho que isso é um ensinamento muito importante que a gente pode passar para a natureza como um todo. Outra coisa ainda à luz da Bíblia é o último item do último slide, que é associar a lógica individual à lógica social. Isso nada mais é do que um dos dois ensinamentos mais importantes de Jesus, que é amar o próximo como a nós mesmos, ou como Cristo amou a igreja depois que ele fala. Então, eu acho que esse ensinamento se aplica ao cuidar do meio ambiente, porque não sou só eu que preciso dos recursos naturais, e não é só a minha geração que precisa desses recursos. Então, ao cuidar dos recursos naturais, eu estou cuidando do próximo também. Então, por mais que a Bíblia não seja clara em cuidar da natureza especificamente, ela tem esse ponto muito importante. Eu acho que a gente pode colocar a natureza nesse cesto. Outra coisa, agora, saindo um pouquinho da Bíblia diretamente. Eu acho, a minha opinião, que a gente endemoniza muito o sistema. No geral, não só para isso, mas especificamente para isso agora, porque é o que a aula está tratando. Eu acho que é perda de tempo falar que o capitalismo é mau, o capitalismo é o anticristo, o capitalismo isso, aquilo. Porque o problema não é o capitalismo. Porque se fosse, não existiriam países desenvolvidos. Porque a Suíça, a Suécia, a Finlândia, esses países são capitalistas também. Funciona. Então o problema é a cultura e a ganância. Ou seja, o ser humano. Então, eu não gosto de criticar o sistema. Eu gosto de falar que o problema é quem coloca o sistema em ação. Por quê? Por que as empresas não são obrigadas a serem sustentáveis? Porque elas gastariam mais dinheiro e perderiam os lucros. E nenhum grande empresário quer perder lucro. Então, se não fosse essa ganância, seria totalmente fácil, totalmente possível, ante as tecnologias que a gente tem hoje em dia, as empresas serem sustentáveis. Há diversos estudos de ONGs, de cientistas, que provam que qualquer empresa pode ser sustentável, proporcionalmente ao tamanho dela. Então, o problema é a ganância do ser humano. Então, esse é o problema, é a cultura, a ganância. Se não fosse a ganância, toda empresa poderia ser sustentável. E aí, vamos trazer para a gente também, né? Para o último agente da cadeia, o consumidor. O problema também é a gente, enquanto consumidor. Por quê? Porque existem empresas que têm um processo sustentável, existem empresas que produzem, por exemplo, verduras sem usar agrotóxico. Existem empresas de confecção de roupa que não exploram a mão de obra humana. Só que esses produtos são mais caros. E aí, eles são infinitamente menos consumíveis por nós, por serem mais caros. Então, também entra a gente. A gente prefere consumir produtos mais baratos, mas de empresas que cobram mais barato. Por quê? Porque gastam menos em sua produção. Porque exploram a mão de obra ou porque não são sustentáveis, os dois motivos. Então, de novo, o problema está na gente, ser humano.
no grande empresário, no dono de empresa, que manipula a política pública e, por isso, não são obrigados a ser sustentáveis, e na gente que continua consumindo essa galera. Na gente, eu também. Eu, quando vou comprar roupa, eu confesso que eu nunca pesquisei se a empresa tem indícios que exploram mão de obra ou não. Por exemplo, quando eu vou comprar produtos no mercado, eu confesso que eu nunca olho como que é feito, como que é produzido esse produto. Então, me incluindo também. O problema de tudo isso, tá bom, pode ser o sistema também, talvez não seja ideal, mas o grande problema é a gente. Legal, Eduardo. Legal no sentido de que, bom que você falou, né? No sentido de que traz para dentro da discussão um outro tópico, que eu acho que daria uma outra aula, que é a força, né? A estrutura do capitalismo, que é o modelo que a gente conhece mais de perto, vou dizer assim. O modelo socialista, que seria o contrário, a gente não tem uma vivência tão intensa assim por diante. Então, assim, é uma complexidade em si, né, o capitalismo. Nós estamos entrando aqui daí num outro caminho. Fale, Ivonete. Eu só ia complementar falando que o sistema nada mais é que a organização da sociedade, somos nós. Quando a gente fala sistema, dá a impressão que estamos falando de uma terceira pessoa, de uma coisa, uma terceira pessoa. Não, somos nós. Seja o sistema capitalista, seja o sistema... Qualquer um, é um sistema de organização. Então, nós estamos organizados para isso. Pela ambição, por tudo, seja o que for, mas nós estamos organizados assim. E isso é que é assustador, né? Porque a gente se vê envolto nisso, né? Vamos caminhar um pouquinho mais? Vamos lá, Ana Cristina, que está aí, é nova com a gente hoje, quer falar, fale. A Stephanie, se quiser falar, o Pedro, a Noêmia. Vamos lá, gente. Zé Carlos, vamos lá. Irmãzinha, você não quer falar com a gente hoje? Está de mal conosco? Rosa. Oi, faz, ué. Eu já passou da hora de eu sair, mas eu estou achando tão interessante a aula que eu acabei ficando mais um pouco. Que bom. Eu achei incrível a aula, muito boa, realmente. E me enriqueceu porque eu queria dizer o seguinte, a pandemia tem muita gente dizendo que horror, quando que vai acabar? Eu quero sair, eu quero fazer isso. Eu também quero. Mas ela está me dando um enriquecimento tão grande que agora, ouvindo a economista aí falar, eu fiquei pensando quanta coisa eu deixei de comprar. Eu deixei de sair para comprar. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas eu não fiz isso. Mas também não estou achando falta. Entende? Então, economia assim, de várias coisas. Economia de gasolina, economia de compra para vestuário, calçado, uma série de coisas. Então, se você pensar nisso, você pode abrir o leque e pensar. Enquanto eu lia na revista sobre a sacolinha, eu pensei, eu recebo a minha compra lá embaixo na garagem. Aí eu ponho numa caixa grande assim e trago. Está tendo muita sacola. Mas por que eu não devolvo a sacola na hora para o moço? Então, são pequenas coisas que a pandemia está nos levando a repensar. Por exemplo, agora com a pandemia, puxa vida, eu vou usar o meu quintal. E comprei floreiras lá de plástico e plantei couve, alface, cheiro verde. Eu já estou comendo da minha horta. Percebe a economia de mínima coisa? Tem gente assim, eu moro em apartamento. Mas não é todo mundo que mora em apartamento e a minha área é pequena. Mas é pensando no meio ambiente e até na minha economia. Quer dizer, foi bom me chamar a atenção para a economia. O que mais agora eu vou fazer? Então, foi excelente. Parabéns a Ivonete. E Deus abençoe a todos. Amém. Eu acho que como esse testemunho da Zoé, né, tantos outros nós teríamos para fazer, né? Porque efetivamente é verdade. A gente começa a relativizar uma série de gastos que a gente tem de práticas que não necessariamente são fundamentais, né? Bom, e aí, o que mais temos? Rosa, onde eu aperto para sair?
Luiz? Cadê o Luiz? No Ivonete. cantinho direito, Zoé, tem um sair, não tem? Tem. Live, É o Liv. lá embaixo, direito. Vermelhinho. Desliga o ok. celular que você sai. Tá no celular. Ok. Valeu. Obrigada. Tá bom. O que mais, gente? Eu queria dar uma opiniãozinha rápida aqui. Primeiro, assim, acho fantástico que para esta aula a gente tenha começado com a Ivonete, com a formação dela de economia. Porque, assim, essa abordagem, se a gente não pegar por aí, a gente fica meio perdido mesmo. E aí, então, aquele quadro inicial, Ivonete, acho que foi, assim, excelente no sentido de localizar esse tema na nossa vida, não é? A nossa necessidade, aquela história, né, do mundo que você narrou ali no comecinho, lembrando que a gente já foi uma integridade realmente com a criação, a gente já foi um com a natureza, e a gente perdeu isso no decorrer do tempo, e a gente precisa resgatar isso de uma maneira de integridade, não só de observação. Nós não somos só aqueles que, como tantos salmos na Bíblia nos lembram, né, os admiradores, os encantados com a natureza, mas a gente é parte dessa natureza, né? Então, essa integridade que a gente perdeu e que a gente precisa agora correr atrás para tentar socorrer antes que a gente se extingua como ser humano aí da face da Terra mesmo, né? Então, acho que isso foi, assim, muito legal mesmo. De fato, acho que, do ponto de vista de teologia, a gente está caminhando, está começando ainda a desenvolver um pouco mais de subsídio teológico para essa necessidade que a gente está vendo. Apesar que, quando a gente puxa, e eu não sou nenhuma autoridade em Wesley, mas quando a gente puxa lá, tenta encontrar, né, nas raízes wesleyanas essa questão, acho que outra vez nós estamos com a Ivonete aqui. O Wesley, toda vez que ele se referiu à questão da natureza, me parece, posso estar enganada, mas me parece que ele puxa pelo lado da produção, que explora e às custas da natureza e das forças humanas que fazemos, afinal de contas, parte da natureza. A nossa força física, né, ela faz parte da natureza que foi explorada desde então, né? Então, acho que assim, foi muito legal. No decorrer do ano passado, quando a gente tentou desenvolver um pouco esse projeto na igreja, lembrando, né, tentando chamar atenção para esse tema, puxar no concreto dessa vez, né, na igreja, e isso acho que foi um passo que a gente deu e espero que ele não volte atrás agora por conta da pandemia, porque se tem esse ponto positivo aí que a Zoé estava falando, tem também o aspecto negativo, que hoje, por conta da preocupação com contaminação, a gente está outra vez, como sociedade, usando muito mais descartáveis do que antes, né? Então, a gente precisa outra vez tomar cuidado com essas questões, mas, enfim, são caminhos que a gente vai tomando. Eu acho que realmente a igreja tem a ver com a questão da ética e com a preocupação dos direitos da nova geração a essa natureza que se perdeu, quando a gente está falando, então, o que a igreja tem a ver com isso. Tem um texto que eu andei lendo aí recentemente, bem interessante sobre isso. Eu vou tentar separar depois e colocar no nosso grupo também, tá? Legal. Que bom, é isso aí. Mais alguma contribuição, pessoal? Lucas, não saudei, não dei bom dia para você hoje, mas estou dando agora, tá? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Bom dia a todos. Eu acho que o pessoal está mais preocupado em achar um planeta que seja habitável, né, do que tentar salvar este. Né? Olha, muito bom, Lucas. Eu vou contar uma piada para vocês que eu ouvi essa semana e que retrata muito a gente, né? Me perturbou muito a piada. Tanto a questão da graça, né? Que nessa parceria com Deus, com o que a gente entra? A gente entra com só precariedades, né? E no planeta também a gente só explora, né? Então a piada é bem rapidinha, assim, ó. Tem um funeral
né? E os compadres ali, o rapaz morreu, a viúva. E eles falam, bom, a gente precisa comer, beber alguma coisa, né? Então, eu entro com o café, eu entro com a pinguinha, né? Eu entro com o pastel. E a viúva falou assim, eu entro com o quê? Aí ele falou, não, a senhora já entrou com o defunto, fique tranquila. Então, eu acho que a nossa participação no planeta, na teologia, é entrar com o defunto, né? A gente não gosta da vida, né? Aquela demonstração, né? Entre a vida e a morte, escolhe a vida. Mas acho que a tendência humana não é escolher a vida, né? Então, a gente está preocupado em arrumar um planeta reserva para a gente, pelo menos a elite, ir para lá e descartar o planeta Terra. Então, essa é triste, né? E o que sobra para a gente fazer? Individualmente, fazer alguma coisa. Mas eu não sei se eu acredito no ser humano assim para fazer um regresso, para participar da natureza, como a Darlene falou, né? Como parte íntegra com a natureza, né? Eu não sei se dá para acreditar, pelo menos a pequeno prazo, não. Não sei se a longo prazo, né? O propósito do pai, de repente, mas aí é uma questão de fé. Olha, Lucas, legal. Embora a tragédia da tua anedota, ela nos deixa pensativos, claro, né? Agora, tem uma coisa que eu acho que a gente precisa voltar lá no último slide da Ivonete, que é assim, é possível esperançar? E eu queria dizer assim, ó, eu sou a mais velha de vocês aqui, acho, infelizmente, preciso dizer isso. E do alto dos meus mais de 70, eu fico me perguntando assim, ó, dá para não esperançar? Porque se a gente não tentar esperançar, se a gente não tentar acreditar... Quantos de nós aqui trabalhamos com escola, somos professores, eu já fui todos os anos, tal, enfim, né? Se a gente não acredita, quantos de nós somos pais e mães, talvez a grande maioria, ou filhos, enfim, se a gente não acreditar que é possível educar, no sentido de mudar a realidade, uma dada realidade para uma realidade melhor, eu não sei o que me justifica viver enquanto humano, né? Porque eu tenho que acreditar. Parece que tudo vai no movimento contrário, mas, assim, de repente, aparece uma outra situação que nos mostra que não está tudo absolutamente perdido. Então, assim, sem ser ingênuo, sem ser tolo, sem ser bobinho, né? No sentido de bobinho aqui no sentido do cristão ingênuo, do cristão bobinho, sem ser isso, porque acho que nós não somos, né? É preciso resgatar um pouco dessa crença de que o trabalho cotidiano que tu faz com a tua filha, Lucas, que eu fiz com os meus filhos e faço com os meus netos, que cada um de nós faz, que a Sheila faz lá na direção da escola dela, que a Ivonete faz com os alunos, enfim, e tantos outros aqui que eu não sei exatamente que atividades tem, mas, assim, todo relacionamento humano que ele é, por si só, um movimento de ensino-aprendizagem, porque nós aprendemos uns com os outros, querendo ou não, né? No sentido de que há uma educação formal e uma educação informal. Se a gente não resgatar isso, então aí eu tenho a impressão que a gente desiste, né? Desiste, então vamos explorar, vamos... Efetivamente, quando esse planeta estourar, no sentido de ele não aguentar mais, nenhum de nós vai estar aqui, né? Nós temos ainda muito chão pela frente para andar até que isso aconteça. Mas não é isso que tem que me determinar, porque isso seria o argumento capitalista, individualista, horroroso, sobre o qual nós estamos vivendo hoje. Nós já estamos vivendo isso. Mas a nossa forma de pensar o mundo tem que ser mais a médio e longo prazo, na perspectiva da humanidade, né? Eu não sou eu, Rosa, nós não somos cada um de nós pessoas, nós somos parte de uma engrenagem, de um elo, de uma corrente que nos mantém como humanos, enfim. Eu queria só fazer essa fala, porque senão a gente começa a ir para um caminho que é muito doloroso para todos nós. É o caminho da desesperança. Aí é um horror. Né? A piadinha nos ajuda, né? Claro, é ótimo. O fato que aconteceu em Piracicaba ontem do cachorro, né? Todo mundo deve ter assistido. Quer dizer, isso é para tirar para tirar a esperança de qualquer um de nós, né?
Porque, meu Deus do céu, né? Uma coisa louca. Quem não sabe, 4 pessoas, adultos, tal, jogaram um cachorro velhinho, cego, no lago ali perto da Rua do Porto 2 vezes, enfim, a polícia pegou depois tal. Mas, assim, o filme que está circulando na internet é uma coisa absurda. Então, só te dou, Sheila. Então, se a gente não olha para fora disso, a gente enlouquece e diz, bom, nada disso vale a pena. Eu queria voltar à ideia do esperançar e pensar que, efetivamente, cada um de nós tem um certo âmbito de atuação, uma família, amigos, queridos, familiares, colegas, e alguns mais, outros menos, enfim, mas que se a gente consegue, pelo menos, ir apontando essas coisas, né? Quer dizer, quando o Eduardo dizia, quando compro não penso, ele não pensava, porque a partir de hoje, provavelmente, ele vai começar a pensar. Bom, isso é aprendizagem, né? Isso é aprendizagem. Hoje de manhã eu estava lendo lá, recebi na internet, as escovas de dente orgânicas, feitas de madeira, tá uma gracinha. Meu Deus do céu, por que não, né? Tenho netos, tenho filhos, por que eu não posso fazer isso? E isso é uma forma da gente contribuir. Enfim, cada um de nós certamente acha o seu, né? O que eu queria dizer, Sheila, já te passo a palavra, é assim, nós estamos numa igreja que tem um sujeito que eu considero assim meu grande encantamento, que é o Wesley, né? E o Wesley se preocupa com isso, e se preocupa com isso já trazendo lá no século XVIII essa nossa integração com o mundo criado, né? Então, quando a gente às vezes fala que a gente não tem um alimento suficiente, onde é que tem uma teoria legal, onde é que tem uma ideia interessante? Eu acho sim que no metodismo a gente tem, né? A gente tem isso. A gente tem a teologia da criação, que é única, que é de Wesley. Nós não encontramos isso na história toda, né? A semana passada, inclusive, o Edivaldo, quando fez a aula, ele mencionou isso para nós, né? Então, sim, só para dar uma resgatada nisso. Fala, Sheila. Eu acho muito interessante, sim, lembrando que, né, o contexto de Wesley era o contexto que já mazelas sociais advindas do desenvolvimento do capitalismo, né? Ele vai fazer essa crítica severa e ela está bem relacionada mesmo à produção, à forma de produção, de organização, né? Mas assim, a respeito desse episódio dos cachorros, do cachorro, né, e das pessoas, infelizmente uma dessas pessoas é um vice-diretor de uma escola que até a gente conhece, viu, Rosa? E a gente não sabe como que vai ser o desfecho disso, tá? Porque não se sabe ainda se ele teve poder ou não de intervir ali, tá? Porque ele estava ali representando a prefeitura, mas ele é vice-diretor de uma escola pública. Então, assim, ele teria que ter tido a capacidade ali de impedir, tá? Que o cachorro fosse jogado na água. E a gente não se sabe ainda até que ponto ele tentou fazer, se ele fez e não conseguiu. Bom, toda apuração vai ser feita porque ele corre o risco de perder o cargo dele, né? Isso é muito sério, né? E também a internet também veicula coisa que a gente precisa tomar cuidado, né? No vídeo a gente vê jogando 2 vezes, né? Então, assim, o cachorro de quem é de um deles, é uma brincadeira. É horrível maltratar os animais. Eu tenho 4 animais, 4 cachorros que eu brinco com eles, é a mamãe, eu levo até bronca, tá? Mas eu tenho maior amor, então eu fiquei horrorizada com o vídeo, mas a gente precisa o desenrolar das coisas. E aí, Ivonete, agradecer mesmo, foi bastante legal. Na minha primeira fala eu não fiz menção, muito interessante, que eu acho que toda essa discussão passa pela economia e passa pela forma de organização social, né? E lembrando do depoimento, aí não é querendo ser pessimista, viu, Rosa, mas entendendo a complexidade da coisa, como você disse, e que o nosso papel não é tão simples, tá? Eu sei que nós somos a sociedade, mas não é tão simples assim. Por exemplo, a natureza está em festa, porque como depoimento da Zoé, muitos outros depoimentos a gente tem de gente que parou de comprar, mas tem muito mais pessoas morrendo de fome. E tem muito mais violência doméstica. E tem muito mais descartáveis sendo usados. Né? Desculpa, produtos... isso. Então, veja, se por um lado, veja uma complexidade, a gente para de consumir, mas a gente tem pessoas que passam fome. Né? Como é que nós fizemos com os nossos funcionários? Eu pergunto. Os nossos funcionários, no início da quarentena, eles não vieram, mas eles foram pagos? Nós pagamos? Porque senão, como é que eles vão sobreviver? Né? Então, acho que são questões que nós, como igreja, a gente tem a obrigação de pensar. Tá? A minha funcionária não é registrada. Então, pela lei, eu não sou obrigada a pagar.
mas ela ficou um mês sem vir na minha casa. O que eu faço? Né? Eu pago? Né? A gente tem que pensar nisso. Ela vai sobreviver como? Então, eu acredito que são pequenas atitudes que requerem de nós, sim, parece que esse sangue consumista corre na veia da gente. É um horror, a gente tem que lutar contra a gente, entendeu, Ivonete? É nesse sentido que eu quero dizer. Nós somos, mas a gente tem coisas impregnadas que a gente se dá conta. Então, assim, eu acho que esperançar, conhecer para esperançar. A gente vê aí um governo que deu um auxílio para militares, deu um auxílio para gente que não precisa. Eu tenho colegas que eu testemunho que realmente precisam e pessoas da minha comunidade que precisam e não receberam o auxílio emergencial. Então, a situação não é simples, mas eu fecho com a Rosa que esperançar é necessário e conhecer é necessário para esperançar, porque a gente tem que esperançar conhecendo a nossa realidade e sendo capaz de denunciar, tá? Sendo capaz de denunciar, é isso. E muito obrigada, viu, Ivonete? Foi bem legal mesmo, tá? Gente, queridos, já são 11h30, a gente precisa encaminhar o finzinho, né? A gente tem clareza de que essas coisas ficam reverberando dentro da gente, a gente vai voltar a isso em outro momento, enfim.